Boa noite! Vamos começar essa live de hoje falando sobre contraindicações da extensão de cílios. Quem pode fazer, quem não pode fazer, quem deve, quem não. Acho que a música tá um pouco alta, né? Deixa eu dar uma arrumadinha. Oi! Entrei um pouquinho atrasada hoje porque meus horários estavam errados. Oi, Laila! Então, maravilhosa você, gente. Laila Saliba, que tem uma empresa de tênis super incríveis. Todo mundo tem que conhecer. Marketing de graça, tá? Laila Dondoca, o nome do Instagram dela. Vamos lá, então. O que eu preciso falar pra vocês hoje? Muita gente tem me perguntado quem pode fazer extensão de cílios, quem não pode fazer extensão de cílios, quem deve, quem não deve, por quê? E hoje eu vou contar tudo pra vocês. Uma das primeiras coisas... Gente, deixa eu baixar esse som um pouco. Uma das primeiras coisas que a gente precisa saber na extensão de cílios é a anatomia do nosso olho. A gente sabe que nosso olho tem uma parte muito sensível, é uma parte no nosso corpo muito sensível. Então a gente tem a pálpebra, que é essa pelinha aqui de cima, que é bem sensível mesmo. A gente tem também a parte branca do olho, que a gente chama de esclera. A gente tem a questão a gente tem a córnea, que é como se fosse uma região de vidro mesmo no globo ocular do nosso olho. E a gente tem o canal lacrimal, que é onde, sai lágrima e tudo mais. Assim, em síntese, basicamente, é isso. O que a gente precisa saber é que é uma região muito sensível e que, se tratando de extensão de cílios, a gente tem que ter o cuidado de não lesionar o olho do nosso cliente, né? Uma outra questão que a gente precisa levar em consideração é a cola, o adesivo que a gente usa para extensão de cílios, ele libera um gás, sempre libera um gás. Então, esse gás que a gente chama de fumo é o que pode causar reação alérgica no nosso cliente ou não, por conta das substâncias presentes nesse fumo, que são o cianoacrilato, em síntese. Oi, Ani, boa noite. Vamos lá. Alergias são... Anne, vai ficar gravado sim no nosso IG, pode dar uma olhadinha lá depois. Vamos falar sobre alergia. As alergias, elas não são comuns na extensão de cílios. A cola, ela é testada, tem colas com registro na Anvisa, então não tem muito problema dessa questão de alergia. Mas ocorrendo, você tem dois tipos de alergia: alergias químicas e alergias de contato. Qual a diferença entre elas? A alergia química é do fumo presente na cola, no gás que a cola libera, como eu já tinha falado para vocês. E a alergia de contato, ela pode ocorrer por conta de algumas coisas. Vamos lá. Primeiramente, a extensão de cílios precisa ser aplicado, cada um dos nossos fiozinhos sintéticos é aplicado em cada um dos nossos fios naturais. E eles precisam ter uma distância mínima da pálpebra, justamente para que não fique encostando na pele e não gere uma alergia de contato. Tem a questão também de quando a gente vai fazer o isolamento dos fios de baixo, a gente acabar gerando uma alergia de contato do pad ou a fita, o que você usar para isolar, em contato com a esclera, que também é uma região muito sensível, gerando microcorte. Então esses são tipos de alergia que pode acontecer, ou de contato, fios, técnica incorreta, isolamento incorreto, excesso de cola, ou uma alergia química, que é produzida pelo fumo da cola. E aí a gente tem diferentes maneiras de resolver. Alergias de contato, que são alergias de técnica, a gente consegue resolver adequando a técnica e refinando essa técnica. Alergias de químicas, a gente tem que procurar qual componente químico que o nosso cliente tem alergia para que a gente veja se é possível substituir para que todo mundo possa usar a extensão de cílios. Tudo bem?
essa parte de alergia. Se alguém tiver alguma dúvida, já pode me mandando aqui nos comentários também, pra eu já ir respondendo junto com vocês, tá? Pode me contar casos também que já aconteceram com vocês, que eu vou responder tudinho. Só um minutinho. Vamos lá, sobre contraindicações. Flávia, tem um teste para fazer antes? Sim, existe um teste alérgico. Se o cliente nos relata que já teve alergia antes, que tem bastante alergia a muita coisa, rinite, ou que se sente constantemente irritado, que coça muito o olho, a gente sempre opta pelo teste alérgico, que nada mais é do que colar alguns fiozinhos sintéticos nos cantinhos do olho mesmo, do tamanho do seu fio natural, para que você não perceba. Você passa 24 horas com esse fiozinho, justamente pra gente perceber se vai gerar alergia química ou não. Ou se a gente conseguir avaliar se é uma alergia de contato ou não. Esse é um teste básico que a gente faz e é possível fazer sim. E eu até peço nas nossas anamneses que quem tem alergia relate para que a gente possa fazer esse teste e minimize os problemas de alergia mesmo. Vamos lá. Contraindicações. Quem não pode fazer extensão de cílios de jeito nenhum. Em quem eu não faço? Em tratamentos de câncer, pacientes oncológicos, eu não faço a extensão de cílios. Justamente porque os fiozinhos, eles estão mais fracos por conta dos processos químicos de radioterapia, de quimioterapia e tudo mais. Então eu não trabalho fazendo extensões em pacientes oncológicos. Quem tem glaucoma, é bom evitar também. Glaucoma é uma questão de ocular, de pressão do olho, e a cola, a liberação do fumo da cola pode gerar alguns tipos de alteração na pressão do olho. Então eu também evito em fazer em pacientes que têm glaucoma. Nossa, gente, cadê minha água? Alguém me traz. Tersol e blefarite. Quando o nosso cliente chega aqui no ateliê com tersol ou com acúmulo de secreção na base dos cílios, eu também opto por não fazer. Por quê? Porque isso não deixa de ser uma obstrução do folículo piloso. Então eu sempre evito fazer nesses pacientes. Indico que procure um oftalmologista, um profissional mais qualificado, para que a gente consiga estar fazendo a extensão, tá bom? Gestante pode fazer? Sim, esse é o próximo assunto. Grávidas e lactantes. Eu faço extensões em grávidas e lactantes, mas eu sempre peço que elas peçam autorização para o médico. E por quê? Grávidas e lactantes são pessoas assim muito sensíveis. Por quê? A concentração de hormônios é diferente, tem a questão de sanguínea mesmo, sabe? Se o fumo entrar em contato com o olho e irritar, é tudo assim, muito sensível com o gestante. Então eu sempre peço autorização médica. E antes dos 3 meses eu não faço nenhuma hipótese. No primeiro trimestre não faço e depois disso com a autorização médica, tá bom? Vamos lá. Quem tem lente de contato também é uma coisa que me perguntam muito. Quem tem lente de contato pode sim usar extensão de cílios, mas a gente sempre pede para que durante o procedimento retire essa lente de contato. Por quê? A lente ela fica em contato justamente com a córnea do globo ocular. E a gente não quer que haja nenhuma irritação, nenhuma vermelhidão da produção de fumo, do gás, né, da cola, em contato com o olho do nosso cliente. Então eu sempre peço para que retire a lente de contato durante o procedimento e depois pode usar normalmente, não tem problema. Vamos lá, agora uma questão que eu acho que quase ninguém fala sobre ela, mas que é muito importante, muito relevante falar. Clientes que apresentem ou que desenvolvam síndrome do pânico e ansiedade. Eu tenho alguns clientes que têm essas patologias e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Justamente porque a pessoa tem agonia de que fica mexendo no olho, ou tem agonia de ficar lacrimejando, ou pior, tem agonia de ficar muito tempo com o olho fechado. Então a gente sempre toma muito cuidado
E por quê? Porque é justamente a nossa reação que pode salvar aquele cliente, tipo, salvar no sentido de permitir que o cliente faça a extensão de cílios, ou pode desandar tudo e o cliente não querer mais fazer e agarrar trauma. Então a gente precisa mesmo tomar muito cuidado. Sempre que o cliente apresentar desconforto ou que o cliente apresentar muito desespero na extensão de cílios, a gente tem que estar sempre atenta à respiração do cliente, saber se está tudo bem, oferecer uma água, pedir para ele respirar junto com você com paciência. E até por isso que a gente, quando a gente já tem esses casos e a gente já sabe, né, previamente, a gente sempre pede para que o cliente, a gente sempre deixa um espaço maior na agenda, justamente para que a gente tenha esse cuidado com o paciente, sabe? Essa é uma questão muito sensível que a gente precisa de fato tomar bastante cuidado. Gabi, ninguém fala sobre isso, mas é muito importante. Eu já tive casos no início em que eu não conseguia lidar com isso, não consegui lidar, e o cliente realmente saiu frustrado porque não conseguiu fazer a extensão, e eu mais frustrada ainda porque não consegui dar esse apoio. Mas hoje eu já consigo lidar melhor, a gente dá uma aguinha, sabe, um suco pro cliente ficar mais à vontade. Tem gente que nem sabe o que pode criar alergia. Tem algumas perguntas padrões? Sim, Flávia. Flávia tá perguntando se existe algum questionário que o cliente responde antes. E sim, existe. Geralmente a gente faz um processo de anamnese. A anamnese é justamente um questionário que nos conta qual o histórico do paciente. Se ele está em tratamento oncológico ou se já esteve, se ele tem glaucoma, se ele tem qual lado ele dorme, porque até isso influencia na retenção, se ele apresenta algum tipo de alergia, se ele toma algum tipo de medicamento. Perguntinha, ops, caiu eu acho. Não, voltou, né? A gente sempre tem essas perguntinhas básicas para que a gente consiga categorizar um cliente. Por exemplo, eu quando conheço a cliente Maria, sei que a cliente Maria vem hoje, cliente Maria tem síndrome do pânico, tem ansiedade, ela sempre tá muito nervosa. Então eu já disponibilizo um espaço antes na minha agenda para que eu receba ela com mais atenção. Vamos supor, cliente Ana tá grávida, cliente Ana grávida, já tem autorização do médico para fazer? A gente também reserva um espacinho de tempo um pouquinho maior, porque ela passa muito tempo deitada e acaba que ela começa a sentir desconforto, né, na barriga, muita vontade de ir ao banheiro, então levanta mais vezes durante o procedimento. E então a gente sempre mantém esses cuidadinhos básicos e com a anamnese, que é um cadastro do cliente, que a gente consegue manter esse cliente categorizado mesmo. Flávia, você poderia disponibilizar o questionário? Sim, eu posso deixar disponibilizado aqui no Instagram, num link na bio, uma ficha de anamnese padrão para todo mundo, que todo mundo consegue usar para categorizar seus clientes, seus futuros clientes. Isso até ajuda em questão de técnica. Por exemplo, você consegue entender qual técnica é melhor para o seu cliente. Como assim, qual técnica? Se eu já tenho categorizado que a minha cliente Ana gosta, por exemplo, de cílios mais discretos, eu já sei que eu não vou oferecer um volume russo, um mega volume para ela, justamente porque eu já tenho uma característica específica do meu cliente. Tudo certo? Pode me deixar algumas dúvidas aqui, quem tiver, que eu vou estar respondendo tudinho para vocês. A questão da alergia ficou tudo certinho. Alguém tem alguma dúvida? Pode continuar me escrevendo. Uma pergunta que chegou aqui pra mim sobre o fumo da cola. Se o fumo é testado. Então, essa questão de cola, de adesivo, ela é um pouco complexa. Existe no mercado diversas colas, diversos adesivos que vão fazer a extensão de cílios funcionar. Entretanto, essas colas, elas dependem de algumas variações e de variações de temperatura e de variações de umidade em determinados estados. Então, existem colas específicas para cada região, em tese. A questão nem todas essas colas foram testadas e regulamentadas pela Anvisa. Nem existe um registro seguro da maioria dessas colas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o adesivo
para não ocorrer nenhum tipo de alergia ou de a gente pegar um adesivo desconhecido e tudo mais. Eu até posso disponibilizar também uma listagem de adesivos no feed sobre tempo, duração e produtos que são de fato testados, para que não haja nenhum tipo de problema de alergia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Gabriela, isso ajuda muito quem está começando. Sim, Gabi, ajuda demais. Quando eu comecei, eu fiquei muito presa a um material que a minha professora, minha primeira professora, me deu, né? Ela falou, você vai usar isso sempre, e eu ficava muito presa a isso. E aí, com o teste, com o passar do tempo, a gente começa a se adaptar o que melhor faz sentido pro seu tipo de cliente, pro seu tipo de público, para seu tipo de técnica, sabe? E a gente precisa mesmo ter esse feeling como profissional, desenvolver a própria técnica de cada um. Alguém mais tem alguma dúvida? Pode acontecer da alergia só aparecer alguns dias depois? Flávia, essa é uma pergunta muito relevante. Eu tenho alguns clientes que têm apresentado alergias depois de algum tempo. Por exemplo, a gente coloca a extensão e hoje ela tá incrível. E daqui uma semana e meia, elas apresentam vermelhidão, elas apresentam inchaço. Na verdade, são duas clientes do ateliê, inclusive, que estão com esse problema. Qual é o meu proceder? Eu sempre peço pro cliente voltar no ateliê, justamente para que eu consiga avaliar se a alergia dele é de técnica incorreta, porque sim, a gente às vezes pode acontecer de isolamento, de excesso de cola, se alguma coisa deu errado durante o procedimento, ou se a alergia dele é de contato. E se a alergia dele for se a alergia dele é química. Se a alergia for química, e como que eu verifico isso? Não tem nenhuma coisa errada com o contato, com a técnica, não tem nada de errado. Então, provavelmente a alergia é química. Daí eu sempre opto por retirar, deixar passar um tempo, a pessoa toma o antialérgico dela, que é já de origem dela mesmo, que ela sempre toma, para que a gente possa, talvez, num futuro, recolocar essa extensão com outro tipo de cola, com outro tipo de adesivo, com outros tipos de substância. Mas essa questão também de definir qual a substância que tá dando alergia é muito complexa, justamente porque eu não consigo te dizer se você tá com alergia ao carbono, se você tá com alergia ao cianacrilato. Eu não consigo te dizer sem um teste alérgico, sabe? Sem um médico, qual é o seu tipo de alergia. Então, a gente sempre verifica se não é uma alergia de contato, de técnica, pede para remover na maioria das vezes e recoloca no futuro próximo, se ela quiser procurar um médico, um alergista. É até melhor, que a gente consegue mapear melhor esse tipo de alergia. Oi, Fernanda! Olá, Isabel! Natália. É muito bom ter vocês aqui comigo, dando esse feedback de dúvidas de vocês. Acho que aproxima o contato do profissional com o cliente. Vou bem, Isabel, e você? Tudo ótimo por aqui. Muito trabalho. Graças a Deus. Me conta aqui nos comentários por que você ainda não faz extensão de cílios. Qual a sua dúvida sobre isso? Pois pode vir, Isabel. As portas do ateliê estão abertas para você.
Vamos lá, alguém tem mais alguma dúvida sobre extensão, sobre alergia? Alguém já passou por um caso de alergia assim? Queira conversar comigo aqui agora? Caso extremo? Porque sim, gente, acredite. Tem várias pessoas que pararam de fazer extensão de cílios porque desenvolveram algum tipo de alergia que elas julgam ser alergia do produto, do fio, e que no fim era alergia de técnica, de contato mesmo. E aí com essa análise, né, a gente consegue mapear quais clientes são de fato alérgicos da substância, e isso é um pouco mais difícil pra gente mapear, ou quais clientes são de fato só tiveram uma experiência ruim e tudo mais com a técnica mesmo. Olá, Neuza! Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Tem diferença entre tela e fio referente à cola? A Fernanda tá perguntando se existe diferença entre a tela, extensão de cílios, ou a fio, referente à cola. E a verdade é que depende da finalidade. Existe hoje um método que as pessoas usam tela com a cola de extensão de cílios, o adesivo de longa duração, e existe quem quer colocar uma tela de curta duração, e daí depende da cola. Por quê? Colas de longa duração, teoricamente, elas têm, né, um composto mais forte. Então, para pessoas muito alérgicas, quando é este o caso, a gente evita usar. Para casos em geral, a gente usa sim cola de longa duração. É recomendado retirar os cílios e recolocar dentro de um prazo para não dar esse problema de alergia ou da cola envelhecer no nosso olho, amém. Então, a gente sempre recomenda que as manutenções sejam feitas de acordo com o ciclo de crescimento do fio. Tá, é um pouco complexo, mas o que isso significa? Significa que nossos fios, eles nascem, crescem e morrem, normalmente como qualquer fio do nosso cabelo. Então a gente sempre pede para que a gente troque as extensões com um prazo de, em média, 21 a 25 dias aqui no ateliê, que é mais ou menos o tempo de retenção. Oi, Luane, Fernanda! Que é mais ou menos o tempo de retenção mesmo da cola. Depois disso, o fio começa a ficar muito falho, as extensões já começam a cair, justamente porque o fio natural já chegou no seu prazo, né, de morte, entre aspas. Então, a gente precisa sempre fazer essa manutenção nesse prazo de 21 a 25 dias, para que a cola não envelheça. E o que acontece quando essa cola começa a envelhecer? Como a gente tem muita oleosidade no nosso rosto, no corpo em geral, geralmente essa oleosidade ela se acumula na raiz dos fios. E mesmo a gente ir fazendo a higienização correta todos os dias, não tem jeito. Poluição, poeira, oleosidade, tudo isso vai acumulando na raiz do fio. Então a gente precisa realmente fazer as manutenções certinhas. E até um adendo para que a gente evite puxar as extensões, sabe? Para que a gente evite puxar as extensões e não arrancar nosso fio natural. Porque assim, quando a cola começa a envelhecer, gente do céu, nossa primeira, como que fala, gente? Pelo amor de Deus, fugiu a palavra. Nossa primeira opção é ficar craquelando a cola assim, ó, girando. E aí não tem jeito, arranca nosso fio natural mesmo. Então é sempre bom a gente seguir as manutenções certinhas. Obrigada, Luane. Olá, Samantha. Oi, Miriam. Luane do céu, não arranca. Pois é, gente, isso acontece muito do cliente arrancar cílios. A gente sempre recomenda que não se adaptou, tá com problema de alergia, tá te incomodando, tá coçando, volte no ateliê e retire junto com a sua extensionista. A gente tem um produto específico, um removedor específico, que evita que você perca seus fios naturais mesmo. Então o ideal é que sempre a gente volte e refaça.
retire o processo inteiro, sabe? Mantenha faça a higienização no estúdio, um fortalecimento para que você saia de lá com seus cílios intactos, seus cílios naturais intactos mesmo. Eu sempre brinco que extensão de cílios é uma missão, né? A gente tem a missão de fazer ele ficar perfeito esteticamente, além de todos os milhões de fatores que a gente tem por trás para conseguir manter essa extensão saudável, além de somente bonita. Você leva quanto tempo para colocar os cílios? Luane, depende. Tem clientes que a gente faz os cílios muito rapidamente. 1 hora e 10, mais ou menos no caso de fio a fio. 1 hora e meia no caso de volume rosso. Mas depende muito da quantidade de fio. Já teve cliente que eu levei 2 horas pra colocar. Tem cliente que você leva 50 minutos. Então depende da quantidade de fio, da quantidade de camadas que o cliente tem, para que a gente consiga fazer um trabalho, o que a gente chama de full lash, que é um trabalho perfeitamente preenchido, 100% preenchido, para que fique mais cheinho, tenha uma durabilidade melhor, fique mais desenhado. Então depende muito do cliente. Inclusive, como eu tava falando antes, a anamnese é até pra isso. Quando você mapeia o seu cliente, você já consegue me dizer se vai durar 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, 2. Então você já consegue ter esse tempo de marcação na sua agenda mesmo. Vamos ver as dúvidas aqui, se mais alguém tem alguma dúvida. Vamos dar uma olhadinha. Olha, vamos lá, eu vou deixar essa live salva, então. Quem tiver mais dúvidas, pensar depois de dúvida, souber alguma coisa, algum caso, quem quiser compartilhar comigo alguma experiência que já viveu, eu vou pedir para que vocês comentem na foto no feed dessa live, tudo bem? Eu vou encerrar a live agora, quero agradecer imensamente quem participou comigo, quem tem me mandado perguntas, quem tem interagido nas minhas lives. Muito obrigada de todo o coração, tá bom? E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Beijo!